Ok, chefe. Então, a gente vai começar a falar sobre posicionamento, tá? Posicionamento, eu acabei deixando parte um que eu ia seccionar essa aula, mas essa apresentação para vocês vai ficar ela inteira num vídeo só, todo o assunto preparado. O posicionamento do paciente é uma questão muito importante para nós anestesiologistas, porque ela pode gerar intercorrências, lesões mecânicas, queimadura, uma série de complicações que podem surgir em decorrência do mau posicionamento ou de uma movimentação inadequada do paciente durante o procedimento cirúrgico. A gente sempre se pergunta quem que é o responsável pelo posicionamento do paciente. O posicionamento do paciente, ele é uma responsabilidade partilhada, uma vez que, se acontecer qualquer coisa com o paciente por causa do mau posicionamento, a equipe inteira pode ser acionada juridicamente por causa do compartilhamento da responsabilidade. Então, o responsável, quem é o responsável? O responsável é a equipe inteira, mas a gente tenta se esmerar no conhecimento dos riscos e da adequação do posicionamento para evitar determinadas lesões evitáveis. O que é evitável pode ser cobrado caso não tenha sido feita a profilaxia, né, adequada. Qual o nervo lesado mais frequentemente? A gente já falou e a gente vai ver que é o nervo ulnar. Mecanismo mecânico de lesão, a gente vai ver que são três os mecanismos principais de lesão, a gente vai ver daqui a pouco, são compressão, isquemia e estiramento. Qual a causa da perda da visão relacionada ao posicionamento? São várias as causas, mas as principais são compressão e isquemia. A isquemia, seja por hipotensão, seja por é, excesso de hidratação com aumento do edema de tecido com prejuízo da microcirculação, mas a compressão é um dos fatores principais. Bom, algumas generalidades são importantes serem conhecidas. Então, a gente tem que entender que o posicionamento do paciente durante o procedimento cirúrgico vai ter que ser adequado e tem que se conhecer os riscos que uma mesa cirúrgica oferece, as frestas, os locais onde há maior proeminência, maior rigidez, maior afinamento do material que pode levar a cortes, a lesão por compressão e assim por diante. A gente vai ver bastante coisa em relação a isso. Existe a necessidade hoje de você manter o paciente com uma boa estabilidade na mesa cirúrgica para evitar até a queda do paciente, não só a movimentação, mas existe o risco de queda. Hoje são utilizadas cintas de proteção para você manter o paciente fixo à mesa, de forma que, se por acaso você precisar dar mudar a posição para um céfalo aclive, um céfalo declive, ou um lateral na mesa, esse paciente vai ficar estável. E essa cinta, normalmente, ela é colocada na altura do abdômen, quando a cirurgia permite. Quando não é possível, devido à cirurgia, essa faixa pode ser colocada na altura do quadril ou na parte proximal das coxas, para que o paciente tenha uma contenção na mesa e ele não se movimente abruptamente ou não venha a cair da mesa. A atenção ao paciente que não está acordado, que está sob sedação ou anestesia geral, que ele pode acordar a qualquer momento e numa movimentação abrupta e cair, é uma obrigação da equipe, mas a gente, os anestesiologistas, têm um zelo maior por estudar e se preparar para evitar esse tipo de complicação. O aparelho de anestesia também é uma fonte, muitas vezes, de problema em relação ao posicionamento, uma vez que o paciente, por exemplo, em anestesia geral, você tem que programar
a logística de distância do aparelho de anestesia em relação ao paciente, é, levando em consideração que tipo de procedimento vai ser realizado, qual o posicionamento do cirurgião, qual a extensão dos tubos corrugados do aparelho de anestesia e assim sucessivamente. É importante que você mantenha uma linha venosa do paciente protegida e que fique o mais longe possível do cirurgião, mas o mais próximo possível do anestesiologista que vai utilizar esse acesso venoso para administração de drogas durante o procedimento e pode eventualmente precisar de administração de drogas em situação de emergência. Os acessórios de monitorização e infusão devem ser protegidos, tanto na fixação do paciente à mesa, mas principalmente na mobilização. É muito comum, durante a mobilização do paciente, que, por exemplo, vai ser submetido à indução de anestesia geral na maca e depois vai virar para decúbito ventral na cirurgia, para uma cirurgia realizada na região posterior. Então, nesse momento, há um risco de desconexão de tubo, de extubação, de desconexão do acesso venoso, de quebra de cabos, de monitores e assim sucessivamente. Então, tudo isso deve ser feito de maneira muito planejada, muito cuidadosa, e eu, em geral, faço a desconexão no momento que vai ser feita a mudança da posição do paciente, eu desconecto praticamente tudo. Eu desconecto o aparelho de pressão, eu desconecto o acesso venoso do paciente e o oxímetro e até desconecto o aparelho de anestesia do tubo do paciente de forma que após a mobilização e a posição final, eu reconecto tudo na sequência, obviamente, numa sequência que prioriza as coisas mais emergentes, mais essenciais, como, por exemplo, a ventilação mecânica. Causas gerais de complicação devido a erro de posicionamento. Bisturi, né, elétrico, a gente tem que cuidar para que não haja contato do paciente com metais, que não haja desconexão da placa do bisturi elétrico e que se evite a hipotermia por exposição excessiva do paciente, principalmente se há uma opção de manter a temperatura da sala mais baixa, então a gente tem que zelar pelo cuidado de se evitar hipotermia utilizando os recursos disponíveis, de preferência utilizando manta térmica, o soro de hidratação em temperatura adequada, evitar queda do paciente. A queda é um acidente que é quase considerado um incidente, porque a gente sabe que o paciente vai estar anestesiado, mesmo que não seja anestesia geral, ele não consegue se defender e ele está sob nosso cuidado. Nós executamos a anestesia e tiramos a chance desse paciente se proteger contra esse tipo de acidente. Então, nós temos que prover os mecanismos de segurança para que não aconteçam, né? E a gente tem que atentar para os desafios fisiológicos do posicionamento. Um posicionamento que altera, Vai, vamos terminar, vamos terminar. Oi? Um posicionamento que altera, que tira o paciente da posição horizontal, seja o céfalo-aclive, declive ou paciente sentado, ele vai gerar desafio fisiológico e esse desafio fisiológico vai ser mais ou menos impactante dependendo de que tipo de reserva fisiológica o paciente tem, se ele é um cardiopata, se ele é um pneumopata, se ele está sob ação de medicamento que altera a capacidade de resposta a esses desafios fisiológicos. Então, a gente vai ver alguma coisa em relação a isso. E uma pergunta que eu fiz lá atrás, quais são as causas de lesão do nervo periférico? Então, são as três principais causas, são estiramento, compressão e isquemia. Aqui a gente tem a passagem do nervo ulnar lá na fossa dele do olecrano, né?
E a gente sabe que na flexão do cotovelo existe um certo estiramento desse nervo e ele pode, eventualmente, em alguns pacientes, dependendo da intensidade dessa flexão, gerar lesão por estiramento excessivo. Esse nervo ulnar, ele também pode ser, ele como outros, também podem sofrer lesão por compressão, a gente vai ver alguns mecanismos, e até isquemia. E essa isquemia, ela pode ser causada também pela compressão, não sobre ele ou não, que leva à interrupção ou diminuição do fluxo sanguíneo a ele. Então, mesmo que não seja compressão sobre ele, mas seja compressão sobre estruturas arteriais que nutrem essa região, a gente vai ter, em consequência, isquemia e pode gerar lesão também. Aqui, de novo, o mecanismo de lesão por estiramento, né? Na verdade, está tendo uma flexão aqui do cotovelo, e esse paciente pode ter, dependendo da extensão dessa flexão e do posicionamento desse braço, levar a uma isquemia. Então, é uma lesão de estiramento. Então, é muito importante que a gente proteja as articulações dos pacientes de forma a não causar esse tipo de lesão, tá? No posicionamento do paciente em decúbito dorsal horizontal ou em qualquer outra posição que você queira abduzir o braço, essa abdução deve ser muito cuidadosa e não deve ser igual ou maior que 90 graus, porque isso leva a um estiramento progressivo do plexo braquial, e esse estiramento ele acaba sendo mais afetado ainda pela compressão da cabeça do húmero e pela compressão do plexo braquial na sua passagem entre a primeira costela e a clavícula. Então, essa abdução é muito prejudicial, principalmente se o paciente está com o polo cefálico rodado, girado para o lado contralateral, isso provoca um estiramento maior ainda. Então, é importante que se evite essa abertura excessiva do braço, né, no posicionamento do paciente. Aqui, de novo, a demonstração do que a gente não pode fazer. Se o paciente está acordado, ele levanta de maneira ativa o braço e ele consegue posicionar de maneira adequada, que não faça com que ele sinta dor nem desconforto. Mas se ele está sob anestesia e não tem defesa contra algum grau de compressão ou estiramento, a gente tem que proteger colocando na posição mais econômica para ele possível. Outras situações em que você pode gerar problema para o paciente em relação à lesão de nervo periférico é a compressão no posicionamento daqueles arcos de suporte para campo cirúrgico. Você pode comprimir os nervos periféricos. Aqui a gente sabe que passa o nervo radial e o nervo mediano, e eles podem ser comprimidos por esses suportes. É muito importante que a gente tenha cuidado em relação a isso. Então, não deixa o braço do paciente ficar muito encostado aqui no suporte, porque isso vai levar a risco de compressão e lesão nervosa nesse paciente. Se é uma cirurgia de 5, 10, 20 minutos, isso pode não ter consequência nenhuma, mas em cirurgias mais prolongadas, isso pode fazer com que o paciente acorde da anestesia com algum grau de neuropraxia, algum grau de lesão que pode gerar problema para ele e até responsabilização para a gente, tá? Nessas posições, onde o paciente é colocado com o braço, o membro superior, sobre algum tipo de apoio, é importante que a gente tenha cuidado. Essas arestas que são muito perigosas. O paciente pode ter tanto lesão de pele, lesão de tecidos superficiais, mas mais grave ainda é a compressão de estruturas nervosas e ou vasculares que vão impedir o retorno do funcionamento o retorno funcional desses nervos,
que pode ser por um tempo muito prolongado e, dependendo do que foi, pode ser até permanente. Então, muito cuidado. Se a gente precisa manter esse braço livre para a cirurgia, o tipo de suporte deve ser feito de maneira a poupar os nervos que passam ali, as estruturas vasculares também. Sempre evitar que haja uma compressão de arestas, de extremidades de suporte, porque não é aconselhado e o dano é quase certo. E quando a gente falou naquela questão lá em relação a ligamentos inguinais, os nervos que passam na pelve também, eles, em situação de litotomia avançada, eles vão sofrer compressão, estiramento na passagem aqui do forame obturador, tá? Então, é muito importante que a gente alerte se o cirurgião está necessitando da posição de litotomia, mas ele começa a exagerar nessa litotomia, a gente tem que alertar o cirurgião para o risco de lesão desses nervos que passam por aqui, tá bom? E a gente tem que ter essa preocupação, porque muitas vezes esses pacientes estão sob raquianestesia, e depois que tiver a lesão nervosa, ninguém o leigo, o juiz, o paciente não vai achar que essa lesão nervosa foi por causa daquele posicionamento inadequado, vai achar que foi por causa da anestesia. Então, a gente tem que se proteger em relação a isso também. Aqui, o ligamento inguinal também pode levar, dependendo do tipo de posicionamento exagerado de litotomia, levar à lesão por compressão do nervo cutâneo lateral da coxa, o cutâneo lateral do fêmur, tá? Outra região muito sensível a compressões, que é devido ao posicionamento do nervo fibular comum, que passa aqui na região lateral do joelho, é muito comum, não tanto quanto o do ulnar, mas o risco é muito grande de compressão aqui. Ele passa bem justo a cabeça da fíbula aqui, contornando a cabeça da fíbula, e posicionamentos inadequados na perneira podem levar à compressão disso aqui. Novamente, o paciente está sob anestesia, sai com a lesão do nervo fibular. Quem que vai acreditar que foi que foi o posicionamento? Vai dizer que foi anestesia. Então, você faz a raquianestesia e vê o cirurgião, o pessoal da enfermagem posicionando o paciente na perneira, você tem que ficar muito atento em relação a isso, colocar o membro do paciente posicionado com uma extensão grande de contato para que não haja a compressão dessas estruturas nervosas, tá? Outro nervo também que é muito, não é que ele seja lesado com frequência, mas existe um risco grande de lesão, e principalmente nos pacientes muito obesos, é o nervo ciático, né? O paciente, às vezes, em posição de litotomia, o paciente sentado para cirurgia de ombro ou para neurocirurgia, um peso muito grande sobre esse nervo aqui, ele começa a gerar compressão que pode ser inadequada e pode trazer consequências no pós-operatório. Então, em pacientes obesos que precisam de ficar naquela posição para a realização da cirurgia, é sempre bom a gente conversar com o paciente e falar, olha, existe o risco de lesão desse nervo. O seu peso é grande, você vai ficar sentado durante um tempo, e fazendo a raquianestesia ou não, é importante que o paciente entenda que pode haver esse acidente, que muitas vezes, nesse caso, é inevitável, porque se o paciente se a cirurgia precisa ser realizada naquela posição, o paciente de 200 quilos, 180 quilos, se ficar muito tempo, o risco é bastante grande. Então, é preciso a gente entender isso. E essa região de calcanhar e tornozelo também é muito importante a gente proteger de maneira adequada para não ter lesão de estruturas nervosas ali, tá?
uma coisa muito comum que tem no paciente que fica sob anestesia e cirurgia durante um tempo muito prolongado. Existem, já vi várias vezes, paciente reclamar de o calcanhar está queimando. A cirurgia não está doendo, mas o calcanhar está queimando, está doendo muito por causa do contato do calcanhar com a mesa cirúrgica, e tem paciente que é mais sensível e acaba tendo essa dor que vai muitas vezes incomodar mais do que a cirurgia. Riscos da posição do decúbito dorsal e variações. Então, decúbito dorsal, se ele for decúbito dorsal horizontal, o risco de alteração de pressão arterial é muito pequeno, né? Ele vai ter um retorno venoso teoricamente facilitado, ele está na posição horizontal, ele não precisa, ele não tem a desvantagem da força de gravidade atrapalhando o retorno venoso para o coração, mas as variações do decúbito dorsal, a gente vai ver decúbito de céfalo aclive, vai gerar um acúmulo de sangue nas partes inferiores do paciente, fazendo com que haja dificuldade do retorno venoso e muitas vezes a hipotensão acaba acontecendo. É importante, em qualquer dessas posições, a gente observar pontos de pressão. Qualquer ponto de pressão pode levar a dano, a lesão de pele, a lesão superficial, que pode ser mais grave nos pacientes mais pesados, nas cirurgias mais prolongadas. E uma coisa que eu não sei se algum de vocês já teve experiência ou já escutou algum comentário, a alopécia é um risco que acontece em cirurgias prolongadas. Paciente que vai ser submetido a uma cirurgia principalmente se for encéfalo declive, mas mesmo nas outras posições de decúbito dorsal, a cirurgia muito prolongada pode levar à isquemia na região occipital, principalmente, e alopecia. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, colocar tecidos macios, de preferência um travesseiro macio, ou coisas de silicone. Existem vários no mercado. Aqui em São José, a gente tem hospitais que têm tanto rodilha quanto almofadinhas de silicone, que são bastante interessantes para distribuir melhor essa pressão de contato. Tem que ter muito cuidado com hiperextensão cervical, que pode levar a lesão, tanto de lesão osteoarticular, mas também estiramento nervoso, que pode levar a consequências ruins também. Muita atenção a plexos, nervos e dedos, principalmente nas posições em que você não vai ficar sob observação, não vai conseguir ter acesso a essas estruturas durante a cirurgia, e cirurgia prolongada. A gente acaba ficando preocupado durante toda a cirurgia, se a gente não preparou direito a logística de posicionamento, e se a gente não se preocupar porque a gente não lembrou, porque a gente não sabe, as consequências podem ser bastante desagradáveis. A lombalgia, ela é muito comum, principalmente se o paciente já tem história de dor lombar. Isso muitas vezes acontece por causa do relaxamento muscular que ocorre, tanto na anestesia geral, mas principalmente nas anestesias do neuroeixo, e que fazem com que haja uma redução na lordose lombar do paciente. Então, aquela retificação que acontece, entre aspas, né, de quase retificação, ou mesmo em alguma retificação, pode levar à lombalgia, tanto por alteração anatômica durante a cirurgia em relação às estruturas ósseas, articulares, ligamentares e musculares também. Então, é muito importante a gente, na medida do possível, fazer alguma coisa durante a cirurgia para manter um pouco do posicionamento da região lombar. O períneo, ele também pode sofrer lesão, principalmente em pacientes muito obesos, e principalmente se o paciente vai ficar em posições menos horizontais, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso.
E a pressão venosa, ela pode estar aumentada no céfalo declive, fazendo com que haja aumento da turgência jugular intracraniana, turgência venosa intracraniana, aumento da pressão de jugular, fazendo com que haja, em alguns pacientes, o risco de aumento da pressão intracraniana. Se o paciente é rígido, se ele não tem história nenhuma de complicação neurológica, se a cirurgia não comporta, não é causada, não está sendo realizada para resolver algum problema nesse sentido, isso é de importância menor. Mas a gente tem que sempre ficar atento. E essa pressão venosa aumentada, também transmitida às vias aéreas, muitas vezes naquele paciente de cirurgia robótica, cirurgia de prostatectomia radical, com cefalodeclive muito acentuado, pode levar a edema de vias aéreas e dificuldade na extubação. O paciente pode ter dificuldade na extubação por causa de edema de vias aéreas. E os nervos ciático fibular, principalmente na litotomia, como a gente comentou anteriormente. Pessoal, alguma pergunta, alguma sugestão, comentário? Não, não, chefe, tá tranquilo. Beleza. Então, agora a gente falando propriamente do decúbito dorsal horizontal, então a gente preocupando principalmente com as três causas principais de lesão de nervo periférico por lesão mecânica, a gente vai observar no paciente as zonas, as áreas de maior contato, de maior pressão, e pensar, ao observar esse posicionamento do paciente, o principalmente em cirurgias mais extensas, pode levar à dor, à lesão. Então, a gente começa observando o polo cefálico, que tem que ser mantido de maneira confortável, principalmente em pacientes mais idosos, que têm mais rigidez de região cervical e torácica, a gente tem que pôr um travesseirinho ali embaixo. Tem paciente que é muito idoso, muito rígido ali, se você não coloca um travesseiro, a cabeça dele fica sem apoio, fica rígida lá em cima, sem contato com a cama, com a mesa. O paciente vai ter dor depois e tem risco também de lesão. Então, um travesseiro, ou alguma coisa acolchoada lá que permita um contato e que seja macio para distribuir pressão, para não ter lesão por compressão. Muita atenção no posicionamento dos braços, proteger os cotovelos. A gente sabe que o nervo ulnar passa ali muito superficial e contato com aresta de mesa pode levar a isquemia muito fácil. Se for utilizar o bisturi elétrico, o contato com estruturas metálicas vai gerar queimadura. Se você coloca alguma coisa embaixo do joelho do paciente para deixar o joelho semifletido, se isso é possível, se a cirurgia permite, isso vai manter uma pressão menor na região lombar, vai dar mais conforto para o paciente e evitar aquelas dores lombares importantes que às vezes acontecem no pós-operatório. Proteger calcanhar do paciente, se possível, deixar algum travesseiro nessa região posterior do joelho, para que não haja um contato muito forte aqui do calcanhar e evitar também, aqui em São José tem um hospital que eu trabalho, que é muito comum, se o paciente for um pouquinho maior, ele vai ter contato com a parte metálica da mesa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sempre que eu vejo que está sobrando aqui, eu vou ver se não tem contato, se não vale a pena puxar um pouquinho o colchão para baixo, colocar algum lençol aqui para proteger, porque isso depois que acontece o acidente, todo mundo vai ser responsabilizado, né? Então, eu falava das faixas de contenção para o paciente não cair. Então, se a cirurgia abdominal, põe a faixa mais embaixo, se a cirurgia permite, se a cirurgia é mais alta ou mais baixa, você não vai mexer no abdômen, pode colocar na altura da crista ilíaca, que dá uma sustentação ainda maior, mas a gente mobiliza a faixa de acordo com a necessidade. Mas é sempre importante
manter esse paciente fixo à mesa para evitar para evitar para evitar queda, evitar movimentação durante a cirurgia. Tá? Então, alguma coisa macia embaixo da cabeça, manter os braços, se eles não forem ficar ao longo do corpo do paciente, manter nivelados com o resto do corpo, para ele não ficar nem posicionado para baixo da mesa, que pode ter estiramento do plexo braquial, e nem abduzir excessivamente também, que pode levar a essa consequência também. De novo, evitar que o estiramento, abrir demais, abduzir demais o membro superior, vai estirar, vai ter tanto estiramento do plexo braquial como compressão dele pela cabeça do húmero e ainda entre clavícula e a primeira costela. E se ele vira o rosto para o lado contrário, isso aí piora ainda mais. Tá? E se o paciente vai ficar com o braço ao longo do corpo, manter a gente chama de traçado aqui, não sei como é que chama no Rio, mas a gente põe esse lençol envolvendo o braço do paciente, de forma que a extremidade desse lençol fique sob o corpo do paciente e o próprio peso do paciente vai servir de apoio para evitar que esse pano se solte e o braço do paciente venha a se mobilizar. E se ele se mobilizar, ele pode entrar em contato com estruturas metálicas, se sofrer queimadura, sofrer lesão de contato, etc. Tá? Essa situação de manter os membros inferiores um pouco elevados diminui a tensão da região lombar e também facilita o retorno venoso durante a cirurgia. Então, em algumas situações, isso é bom, em algumas situações, isso é importante. De novo, evitar aqui o contato de compressão com o arco, que pode levar à lesão do nervo radial, mas também evitar o contato do cotovelo com estruturas rígidas, que podem levar tanto a queimadura no uso do bisturi elétrico, mas também a compressão de estruturas nervosas, como o nervo ulnar. Tá? Então, evitar isso aqui a todo custo para não ter lesão, e a lesão mais comum de nervo periférico, voltamos a lembrar, isso aí vocês podem ouvir excessivamente hoje, para nunca mais esquecer que o nervo mais lesado, nervo periférico que sofre mais lesão em anestesia e cirurgia, é o nervo ulnar. Aqui também, ó, esse paciente com esses braços amarrados, isso aqui pode, dependendo da força de compressão, levar à isquemia das extremidades que estão mantidas aqui, né? Lógico, pode cortar o fluxo sanguíneo, e além de causar lesão de pele, uma coisa inadequada. E aqui ainda mantendo o contato do cotovelo com a região de aresta da mesa, que traz os riscos já comentados. Aqui nesse diapositivo, a comparação da posição do decúbito dorsal com o céfalo aclive ou céfalo declive, que vão causar alterações hemodinâmicas inversas, né? Enquanto no céfalo aclive você tem diminuição do retorno venoso, aumento da frequência cardíaca, e tem muitas vezes diminuição da pressão arterial, dependendo do tempo, da intensidade e da reserva fisiológica do paciente. Isso pode ser mais ou menos intenso. E no paciente com céfalo-declive, a resposta inversa, né? Acontece tudo ao contrário, facilita o retorno venoso, e facilitando o retorno venoso, vai manter a frequência cardíaca do paciente, em geral, mais estável, ou até, dependendo da resposta pressórica, pode ter aumento da frequência ou diminuição da frequência, e eu vou falar já sobre isso. Tá? Mas aqui, na posição de céfalo-aclive, você também tem consequências ventilatórias, já que a diminuição da pressão do diafragma pelas vísceras abdominais, então, aumenta a complacência pulmonar, aumenta o volume residual, a capacidade residual funcional, e esse paciente vai tender a ventilar, a oxigenar melhor, diferente do paciente do céfalo
declive, que tem uma compressão pulmonar mais intensa e tem uma ventilação pulmonar preferencial nos ápices, mas com uma complacência reduzida devido a essa constrição do diafragma. No geral, a oferta de oxigênio aumenta no céfalo aclive pela melhor ventilação, melhor oxigenação do paciente, enquanto pode diminuir no paciente com céfalo declive acentuado. Em relação à frequência cardíaca, aí eu vou falar um pouco sobre aqueles reflexos de Bembridge e de Zoldt-Jarisch. Quando a gente pensa no paciente que tem diminuição importante da volemia, de forma causada ou por hemorragia, ou por desidratação, uma poliúria extrema, esse paciente com diminuição da volemia, normalmente ele gera uma diminuição do estiramento de baroreceptor. Isso leva a um aumento da frequência cardíaca. É muito comum no paciente desidratado ou no paciente hipovolêmico o aumento da frequência cardíaca por diminuição do estiramento de baroreceptor. O paciente sangrou muito, tem taquicardia, diminui a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Mas quando esse paciente sofre diminuição do retorno venoso predominantemente, seja porque é uma gestante que está com o útero gravídico já acima da cicatriz umbilical, a paciente com endocúbito dorsal, e ninguém está deslocando aquele útero, então diminui o retorno venoso. Essa diminuição do retorno venoso diminui o estiramento de grandes vasos e do átrio, e é como se o coração pensasse, está chegando pouco sangue, não preciso acelerar, vou diminuir a frequência. Então, nesse momento, ocorre uma resposta contrária ao que acontece na diminuição da volemia em território arterial. Diminuição no território arterial leva a taquicardia. Diminuição no território venoso, nos grandes vasos, leva a bradicardia. E o oposto acontece nas situações em que há, por exemplo, no paciente aqui que tem o céfalo declive, ele aumenta o retorno venoso, isso leva a aumento do estiramento de grandes vasos, e aí o coração parece que pensa, não, está chegando muito sangue, eu tenho que mandar isso para frente mais rápido, e ele acelera. Então, também aqui acontece o oposto do que acontece no território arterial, tá? Então, é um método mnemônico que eu tento usar com os mais jovens para que não esqueçam o reflexo de Bainbridge, que é o reflexo de aumento da frequência com o aumento do retorno venoso, é o oposto do que ocorre no território arterial. E quando o paciente tem diminuição do retorno venoso de maneira acentuada, acontece o reflexo de Bizold-Jarisch, que também é o contrário do que acontece no território arterial, tá? Então, assim, se você faz uma hack, o paciente já está em posição de litotomia, por exemplo, você baixa a perna do paciente muito rápido, cai o retorno venoso muito rápido, o paciente vai fazer bradicardia com muita frequência. Tá? E aqui, como a gente muda essa posição de maneira um pouco mais lenta para o paciente ter alguma chance de adaptação, essas respostas no céfalo declive e no céfalo aclive podem ser mais lentas e menos intensas, mas elas podem acontecer de maneira mais abrupta se você muda essa posição muito rápido, tá bom? Aqui é uma posição de céfalo declive com o paciente em decúbito, que era decúbito dorsal horizontal, então você baixa o polo cefálico. Essa posição com o joelho fletido é a posição original de Trendelenburg, que foi batizada por um alemão, Friedrich Trendelenburg, em 1827, 1872,
E ele batizou essa posição e depois, com a utilização do céfalo declive com muito mais frequência do que a posição tradicional de Trendelenburg, acabou que a maioria das pessoas chama o céfalo declive de Trendelenburg. Mas, na verdade, a posição de Trendelenburg é essa daqui, tá bom, pessoal? Só para formalizar, mas na prática todo mundo acaba chamando isso aqui de Trendelenburg. Então, isso aqui seria o Trendelenburg, que é o céfalo declive, né? Chamado popularmente assim, e o céfalo aclive, muita gente chama de Trendelenburg reverso, tá? E até em alguns livros está assim, beleza? Então, tem essas consequências, né? Aumenta o retorno venoso, diminui a capacidade respiratória por aumento da compressão do diafragma, fazendo com que haja uma queda na complacência pulmonar. É, Aqui, de novo, falando das alterações do céfalo aclive, né? Diminuição do retorno venoso, com diminuição do débito cardíaco, aumento da frequência, a resistência vascular acaba aumentando por aumento da vasoconstrição compensatória, né? E o fluxo sanguíneo cerebral pode diminuir de maneira mais ou menos intensa, dependendo do grau de céfalo aclive que a gente proporciona no paciente, tá? Essa posição no paciente com edema cerebral ou não, ou céfalo aclive, ou a posição com paciente em decúbito dorsal, mas apenas com dorso elevado, facilita a drenagem venosa do polo cefálico e diminui a chance de consequências de hipertensão intracraniana. Tá? Outras posições menos usuais, que também a gente tem que conhecer e estudar o posicionamento do paciente, sempre procurando regiões que podem estar sendo submetidas a algum grau ou tipo de lesão. A posição de litotomia, que melhora o retorno venoso, e as consequências disso a gente já falou. As pernas devem ser elevadas concomitantemente e, na hora de baixar, também devem ser abaixadas simultaneamente, de maneira lenta, com cuidado para não haver torção da coluna do paciente e nem da região de pelve, principalmente em pacientes idosos e ou pacientes com problemas articulares, como diabetes avançada, artrite reumatoide, entre outros. Tá? Precisa ter muito cuidado. Como em qualquer posição de decúbito dorsal, manter os membros protegidos e em níveis de pouca pressão e estiramento em relação a plexo braquial, manter uma posição confortável do polo cefálico com uma boa distribuição da pressão ali, para que não haja lesão isquêmica. Tá? Existe esse outro tipo de suporte também, que eu acho bastante inadequado, porque ele, diferente do anterior, que tem uma região grande de contato e dificulta a lesão isquêmica ou por compressão, já que tem uma área grande de contato, assim, ou mesmo aquele outro tipo que vem aqui nessa região, que é a mais usual, mas a gente tem que sempre colocar bem paralela o segmento do paciente que vai colocar no suporte, eles têm que ficar bem paralelos um ao outro, porque se você gira isso aqui um pouquinho e o contato do paciente fica com regiões de aresta, o risco de lesão acaba acontecendo, tá? Então, essa aqui também pode ser visto em algumas regiões, mas isso aqui acaba gerando um risco maior pela diminuição da superfície de contato e aumento da pressão em consequência disso, tá? Aqui, de novo, mostrando os cuidados com o polo cefálico, os membros superiores e o posicionamento do paciente. E aqui, se por acaso você decide manter o paciente com os membros ao longo do corpo, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Isso aqui é muito perigoso, tá? Então, ver onde que está terminando a mão do paciente, se tem risco, se isso aqui esse segmento da mesa vai ser retirado, é importante que
que haja muita atenção para evitar tanto risco aqui de compressão e lesão dos dedos do paciente, contato com estruturas metálicas, superfícies rígidas e compressão aqui também da mão. Se o paciente é muito obeso, a mão vai ficar aqui com pouco espaço, pode sofrer compressão também. A posição de litotomia forçada, ela gera muito estiramento nos ligamentos inguinais e nos nervos pélvicos. É importante que a equipe tenha essa consciência e pode acontecer tanto estiramento e compressão dos nervos pélvicos, mas também do ciático. Então, é preciso tomar cuidado aqui também no posicionamento para evitar a compressão do nervo fibular, que a gente já viu que é muito comum a lesão dele. Tá? E agora falando da posição sentada, né? A posição sentada que leva à diminuição do retorno venoso por efeito da gravidade, facilita a drenagem venosa do polo cefálico, mas, pessoal, é uma posição de muito perigo se a realização da cirurgia está sendo feita principalmente no polo cefálico, mas mesmo no ombro, porque o fato de o território venoso estar acima do nível do coração faz com que seja gerada ali uma pressão bem menor e muitas vezes até uma pressão negativa. Se o paciente está sendo submetido a um procedimento cirúrgico aqui e ocorre entrada de ar nos vasos seccionados, esse ar pode ser aspirado pela corrente venosa e gerar embolia aérea nesse paciente. Então, o grande risco, o risco mais agudo, mais temeroso, é a embolia aérea nessas situações, que pode levar a comprometimento hemodinâmico severo, e isso aí gera necessidade de você, se há uma descompensação hemodinâmica súbita, você tem sempre que pensar nisso. Pode estar acontecendo uma embolia aérea, e esse paciente tem que ser tratado imediatamente, mesmo que não se tenha certeza absoluta disso, porque se você demora a tratar, você pode perder o paciente. Então, o que você faz se você suspeita de embolia aérea? E o que acontece para você suspeitar dela? Hipotensão, arritmia, queda do valor de capnometria, a curva muitas vezes fica muito reduzida, e se a embolia é maciça, você pode ter até apagamento da curva devido a comprometimento severo de troca gasosa. Ocorre também a possibilidade de arritmia, ocorre a possibilidade de você diagnosticar isso, embora seja muito difícil, com a ausculta do paciente, com o sinal do ruído de roda dentada, mas é muito difícil de roda de moinho. É extremamente difícil e é pouco sensível. O padrão ouro para monitorização e diagnóstico disso seria a ecocardiografia transesofágica, mas que a gente não dispõe em todos os lugares, então é muito difícil de você ter esse diagnóstico tão assertivo assim. Mas na suspeita ou na confirmação diagnóstica, você tem que abaixar esse polo cefálico do paciente rapidamente, pedir para o cirurgião interromper a cirurgia, hidratar a região para que não haja mais entrada de ar e e tratar a parte hemodinâmica com vasopressor, inotrópico, se for o caso. Se por acaso não há resposta imediata, você pode até pensar em aumentar o valor da PIP, da pressão expiratória final do paciente, mas isso pode agravar a parte hemodinâmica. Isso reduz, por aumentar a pressão venosa, reduz a entrada de ar, mas também compromete mais a parte hemodinâmica do paciente. Então, quando a cirurgia permite, você pode apoiar os braços do paciente de maneira adequada. Se for cirurgia de ombro, um dos braços vai ficar aqui, provavelmente o outro vai ficar solto, mas sempre tentando utilizar de artifícios para que evite esse paciente escorregar, para diminuir a pressão dos contatos mais naturais. Então, o apoio sobre o joelho do paciente sempre ajuda bastante.
De novo, evitar o estiramento aqui do plexo braquial, que acontece quando você abduz excessivamente o braço do paciente. E esses suportes aqui, eles são interessantes, mas tem que ser utilizado com muito cuidado. Se você vai fazer uma cirurgia com céfalo-declive e utiliza essas estruturas para o paciente não escorregar na mesa, tem que ser muito bem posicionado, porque isso pode levar à compressão também do plexo braquial, porque pode empurrar a clavícula sobre a primeira costela e comprimir o plexo braquial. Tem que tomar cuidado com isso também. Pessoal, só para eu respirar, alguém quer perguntar alguma coisa, quer sugerir algum comentário, algum relato? Aqui, o Caio. Sim, quer No falar? caso dessa eventualidade de entrar no paciente em cadeira de praia, se você identifica, faz todos esses procedimentos, né, deita o polo cefálico, hidrata, faz a rafia do vaso, a FiO2 mais alta, teria algum benefício nesse caso para deslocar o nitrogênio para Com fora do... certeza, com certeza. E assim, de antemão, é contraindicado usar óxido nitroso nessa posição, né? Isso aí você já não usa, porque se tiver algum grau de embolia, a embolia vai aumentar muito por causa do óxido nitroso. Mas a utilização da FO2 progressivamente elevada, ou já elevada subitamente, se há uma queda abrupta da saturação do paciente, é muito bem, bem indicado. Tá bom? Tá, obrigado. Nada. Então, risco na posição sentada ou mesmo em qualquer posição com céfalo aclive. A principal embolia, a gente já falou, né? A hipotensão arterial pode acontecer por diminuição do retorno venoso. É muito mais fácil esse paciente fazer hipotensão do que em qualquer outra posição. E eu trabalhei com um ortopedista de ombro que assim que a gente entubava o paciente, ele já sentava o paciente de maneira bastante abrupta e a hipotensão era certa, né? Hipotensão, bradicardia, por causa da diminuição do retorno venoso. Então, a gente, assim, tentava convencê-lo a não fazer daquela forma, levantar mais lentamente, mas se a gente piscasse, ele levantava rápido e aí a gente estava sempre correndo atrás com vasopressor e essas coisas. Tá? Então, a embolia é um risco grande, a hipotensão é um risco que não é tão importante porque a gente trata mais fácil, mas ela é frequente e pode ser mais intensa também, dependendo da reserva fisiológica do paciente e da intempestividade da equipe no posicionamento do paciente. E, como eu falei, a lesão do plexo braquial pode ser também uma preocupação, e a lesão do ciático, como eu falei, pacientes mais pesados, né, sentados sobre o nervo ciático, o risco é grande também. Na posição lateral, a gente tem que tomar muito cuidado com a genitália do paciente, com a orelha do paciente, com o posicionamento do membro superior, que vai ficar não dependente, porque ele tem que ficar numa posição mais ou menos simétrica e perpendicular, perdão, e paralela ao outro membro superior, para que não haja compressão do plexo braquial e gere algum conforto para esse paciente. Porque se ele fica com isso aqui muito baixo, ele vai gerar dor no ombro do paciente também. E colocar algo de proteção entre os dois joelhos também para evitar lesão de contato, apoiar o pé do paciente também sobre superfície macia, então, e evitar a todo custo contato com superfície metálica, né? É uma posição que não costuma gerar instabilidade hemodinâmica, mas o cuidado de posicionamento ele é muito importante. Todo paciente em posição lateral merece um coxinho subaxilar, mas não é para colocar
justaposto à axila para não comprimir os vasos axilares. Então, um pouquinho mais para baixo para gerar a proteção do plexo braquial sem compressão vascular, como está aqui. Então, tentar manter sempre alinhada a coluna para não gerar dor, porque a cabeça está um pouco para cima, um pouco para baixo em relação à linha média da coluna do paciente. Então, sempre deixar alinhado para evitar dor no pós-operatório, né? A proteção do calcanhar, a proteção do joelho e evitar contato com superfície metálica. Aqui, de novo, o apoio do braço, mantendo ele numa situação bem paralela ao braço de baixo, coxinha ali subaxilar, e evitar o contato com estruturas metálicas. Aqui a rodilha protegendo a orelha do paciente. Aqui, ó, mantenha a axila livre, o rolinho um pouquinho para baixo, tá? Sempre lembrar disso. É muito comum a gente colocar o coxinha ali na axila, não vai proteger muito o plexo braquial e ainda vai gerar a compressão das estruturas vasculares, então um pouquinho para baixo. Cuidado sempre com a placa, o resto aqui a gente já... A contenção, essa contenção muito importante, pessoal, não colocar sobre a, a articulação, para não haver compressão da articulação. O ideal é colocar em cima do ilíaco, e essa dá uma contenção bastante importante para que não haja mobilização do paciente durante o procedimento. Então, evitar que o paciente vire para frente ou para trás, o apoio. De novo aqui, ó, evitar colocar sobre a articulação, colocar sobre o ilíaco, tá bom? E nas situações em que vai ser feita a cirurgia com o paciente, cirurgia de lombotomia, manter de novo o coxinho aqui e o apoio para o paciente não escorregar para lá, aqui na região da coxa, região proximal da coxa, e sobre o ilíaco também. Nunca colocar sobre a articulação, que isso pode gerar isquemia da articulação coxofemoral, tá bom? Aqui também ele colocou o suporte entre o ilíaco e a costela. Isso aí pode gerar comprometimento vascular. A gente vai ver na figura seguinte, no diapositivo. Aqui a gente vê, ó, ele colocou o coxim entre a costela do paciente e o osso ilíaco. Isso vai gerar comprometimento vascular por compressão venosa, e pode gerar até deslocamento do rim, que está ali embaixo, e pode ser afetado também. Tá? Então, sempre cuidado com isso. Ó. Aqui, ele está com o apoio próximo do ilíaco, o apoio tem que ser, a curva do paciente tem que ser entre o ilíaco, mas se você for levantar isso aqui, você não pode levantar na região das costelas, pode fraturar a costela, mas mesmo que não frature, isso aqui gera uma dor imensa no pós-operatório. Tá? Então, o risco da posição lateral, a hipotensão arterial, ela pode acontecer se a posição for promovida de maneira inadequada. A lesão cervical de ombro pode acontecer se você não alinha a coluna vertebral do paciente com o colo cefálico e não põe o coxinho subaxilar. A lesão ocular e auricular pode acontecer se você deixa o paciente sem proteção ativa, se o paciente não está acordado, se tirou a consciência dele para ele se proteger, e você não protege, então você tem que pôr um coxinho ali que mantenha livre a orelha dele e que não tenha contato com os olhos dele também. Em relação a tórax e pulmão, pode haver lesão também se você comprimir as costelas e se você... E a questão de ventilação do pulmão não dependente, no paciente acordado, ela é inferior à ventilação do paciente, à ventilação do pulmão dependente. E é uma situação que faz com que aquele pulmão de baixo seja o mais favorecido, já que ele também vai receber mais fluxo sanguíneo.
Então, no paciente, se ele estiver acordado em decúbito lateral, o pulmão de baixo ele vai receber mais fluxo sanguíneo e vai receber uma ventilação melhor. O fluxo sanguíneo é fácil de explicar por causa da gravidade, mas e a respiração? A respiração acontece melhor porque quando você está respirando espontaneamente em decúbito lateral, as vísceras abdominais impulsionam o hemidiafragma dependente em direção cranial. Isso vai fazer com que, quando ele contraia, ele gere uma movimentação maior do que o diafragma não dependente, que não estava rechaçado para cima, e quando ele contrair, o movimento dele é menor. Então, ele ventila menos em cima e também perfunde menos em cima, no paciente acordado. Mas quando ele está em ventilação controlada, isso inverte. O fluxo sanguíneo continua sendo melhor embaixo, porque a gravidade continua atuando. Mas a ventilação, agora mecânica, ela é gerada por uma pressão interna, uma pressão que vai fazer com que aquela pressão gerada pelo ventilador mecânico, que entra pela traqueia e se divide pelos dois brônquios, vai encontrar menos resistência no pulmão não dependente. E esse vai ser mais ventilado agora, enquanto o de baixo está sendo mais perfundido. Né? E aquela pressão que se distribui pelos brônquios, no pulmão de baixo, ela vai ter menos complacência, então vai ter mais dificuldade de expandir aquele pulmão. Entendeu? Na ventilação mecânica, há uma inversão da relação ventilação-perfusão. Em relação à coluna e fêmur, a gente já falou, né? Tem que proteger o paciente da queda, mas a proteção tem que se evitar a articulação coxo-femoral e manter a coluna alinhada, como foi comentado. A posição de decúbito ventral é uma outra posição também que gera muita expectativa, muitos riscos. O paciente normalmente ele é entubado na maca e ele vira depois para a mesa cirúrgica. Nesse momento já começam as complicações possíveis, né? Como foi dito, pode ser estubado, pode ter desconexão do tubo com a via de oferta de oxigênio a ele, pode ter desconexão dos acessos venosos, então tem que ter muito cuidado com isso, a logística tem que ser muito bem adaptada, e a gente só vai desconectar o ventilador do paciente na hora que ele for virar, né? Então, depois que vira, a gente tem que proteger a genitália do paciente, se for mulher, a gente tem que proteger as mamas da paciente também, jogar as mamas para dentro do espaço entre os dois suportes laterais, sejam eles através da mesa esqueci o nome dela, né? Mas a mesa aqui de cirurgia de coluna, ou aqueles coxins que a gente usa aqui em São José, a gente usa ou essa mesa, ou de Mayfield, não é Mayfield, ou usa essa mesa, ou usa os suportes de silicone. De qualquer forma, a mama da mulher tem que ser jogada para dentro para não ter pressão sobre ela, e a genitália tem que ser protegida também. Aqui é uma proteção com flexão da perna, de modo a diminuir a tensão da região lombar e diminuir o contato de pressão das extremidades também, além de tirar um pouco do peso dos joelhos, que se ficam aqui com contato muito intenso, também podem gerar lesão. Mas o que mais preocupa a gente é o polo cefálico. A gente tem que proteger o nariz, que se ficar em contato com a mesa ou com qualquer extremidade dura lá, vai causar isquemia e principalmente os olhos do paciente. Essa é uma posição que é mais relacionada, embora não seja uma incidência tão alta, mas ela é mais relacionada com perda de visão. E essa perda de visão, ela se acumula quando há alguns fatores de riscos associados, como hipotensão arterial, sangramento, excesso de vasoconstritor, excesso de hidratação, o que muitas vezes é um contrassenso, né? Se o paciente faz hipotensão, ele pode perder a visão. Se eu dou líquido demais, ele pode perder a visão. Se eu trato com vasopressor demais, ele pode perder a visão. Então, assim, é
muito importante na posição de decúbito ventral manter estabilidade hemodinâmica desse paciente. A pressão arterial média acima de 60 milímetros de mercúrio é muito importante. E também a movimentação periódica, quando a cirurgia é extensa, do polo cefálico, de modo a tirar um pouco daquela pressão, mesmo que seja com um material de silicone adequado. É importante, de vez em quando, dar uma levantadinha ali na cabeça do paciente para tirar um pouquinho de pressão, melhorar momentaneamente a circulação daqueles tecidos comprimidos e depois você solta de novo. Muita atenção no material utilizado para fechar a pálpebra do paciente. Eu costumo usar, quando o paciente não está nessa posição, uma fita de micropore só em cada olho. Quando ele vai ficar nessa posição, ou eu uso duas, com uma reforçando a outra, ou então eu uso aquele pegaderme, eu recorto um pedaço, um quadrado maior, de forma a vedar numa área mais extensa, a região do olho do paciente, para ele não abrir, porque nessa posição qualquer movimentação durante a cirurgia, às vezes a movimentação se dá pelo próprio procedimento cirúrgico e pode haver algum deslocamento na mobilização do paciente, aquela fita pode soltar, então precisa ter muito cuidado com isso. E também com as estruturas soltas, como, por exemplo, o balonete do tubo. Ele tem que ficar fixo de forma a não ficar solto, porque ele pode, em determinado momento, ou em uma movimentação, ele entrar em contato com alguma estrutura sensível aqui e gerar lesão também. Se for no olho, pode gerar trauma que pode ser grave. Então, proteger bastante. E sempre evitar que esse paciente apresente alteração hemodinâmica importante. E se, além disso, esse paciente ficar em encéfalo declive, seja cabeça para baixo, cabeça para barriga para baixo, barriga para cima, mas se ele está em encéfalo declive, o risco de edema de vias aéreas é importante. Se ele precisou ser muito hidratado, perdeu muito sangue, o edema de vias aéreas pode dificultar a extubação depois. Uma manobra que eu faço que já é descrita, para extubar esses pacientes que ficaram nessa posição muito tempo, esvaziar o balonete e ventilar sob pressão. Se por acaso vazar, é porque não está tão inchado assim. Se eu tirar o tubo, vai estar perto a via aérea dele. Mas se eu esvaziar o balonete e com a compressão, gerar pressão positiva para ventilar e vazar, e não vazar, é porque o risco de obstrução de via aérea por edema é importante. Então, eu preciso ter cautela e aí esperar a extubação no momento mais tardio, para dar tempo de reduzir edema e facilitar a extubação sem risco. Existem várias estruturas que podem ser utilizadas em neurocirurgia ou não, com suporte, mas sempre tem que proteger o nariz do paciente, os olhos do paciente, evitar contato com a boca também, porque a pressão ali pode fraturar a dente, enfim, né? Então, são estruturas nobres, sensíveis, que a gente tem que proteger a todo custo. Repetir aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui eu pus essa outra aqui, que tem um espelhinho que dá para a gente, durante a cirurgia, sem precisar ficar levantando ou abaixando, a gente vê no espelho ali embaixo se continua livre o olho e o nariz do paciente. Essas posições também são perigosas, né? Posição que o paciente tem que estar com relaxamento neuromuscular confiável, ele não pode tentar mobilizar aqui, não pode oferecer movimentação ativa, porque ele pode levar a lesão cervical importante, atrapalhar a cirurgia, trazer consequências graves no intraoperatório também. Sempre proteger as mãos, evitar contatos com estruturas metálicas e garantir, de alguma forma, com um posicionamento muito cuidadoso, que isso aqui não vai soltar. No meio da cirurgia, se isso aqui solta, a mão fica pendurada, pode ter lesão de qualquer segmento aqui do membro que se mobiliza. Então, é preciso
que haja garantia de imobilidade aqui nos membros do paciente e garantia também de que o acesso venoso vai estar protegido e funcionante. De novo, as mamas têm que ser protegidas quando se utilizam os coxins, e se houver estoma aqui também, manter para o lado de dentro também, para não ficar comprimindo, que pode levar a isquemia ali, e também pode ter consequências ruins. Proteger a genitália, essa posição também é uma posição que leva à diminuição importante do retorno venoso, à diminuição importante da drenagem venosa do polo cefálico, já que está num nível inferior ao nível do coração, mas dependendo da reserva fisiológica do paciente, isso aí é resolvido de maneira fácil. Aqui também, sempre procurar examinar o que pode estar em contato com superfície rígida e onde tem nervo superficial para a gente proteger, tá? Evitar contato com estrutura metálica, para proteger o joelho, proteger o pé aqui estaria em contato com a aresta da mesa, que ele protegeu com alguma coisa aqui, então é importante essa proteção. Aqui, de novo, as proteções. Lembrar do risco de embolia aqui também, né? A cirurgia provavelmente fossa posterior pode ser realizada assim ou com o paciente sentado. Se tiver em decúbito horizontal, o risco de embolia é praticamente reduzido quase a nada, mas se o polo cefálico está mais elevado, ele continua existindo. Então, o risco na posição ventral, pescoço, né, plexo braquial, os olhos, ouvidos, as mamas, coluna, as compressões e edema de vias aéreas, como foi mencionado. Bom, pessoal, em linhas gerais é isso. Espero que tenha tirado dúvidas, acrescentado alguma coisa para vocês. Vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa? Querem participar de alguma forma? Eu não, chefe. Muito obrigado. Muito obrigado, chefe. Então, tá jóia. Obrigado e um bom resto de semana aí para vocês, tá bom? Grande Igualmente, Obrigado, chefe. Tchau. chefe. Valeu. Obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite. boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.